Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e lhe dou as boas-vindas ao meu canal. Hoje vou gravar este curto vídeo para falar de uma interessante ligação entre os limites e as derivadas. Estes dois conceitos matemáticos têm fortes ligações. Aliás, como já sabemos, as derivadas são definidas a partir dos limites. Mas aquilo que eu vou mostrar hoje, estamos a ver três conhecidos limites notáveis, é que existe uma ligação direta entre estes conhecidos limites e o conceito de derivada. Para explicar melhor esta ideia, eu vou abrir então o quadro. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Juan Carlos. Hoje vamos a calcular derivadas pela definição. No meu canal há outra coleção de exercícios, outro conjunto de 4 exercícios sobre cálculo de derivada pela definição. Também estão disponíveis algumas coleções de exercícios sobre o cálculo de derivada utilizando as regras de derivação. Muito bem, então vamos a calcular estas 4 derivadas nos respectivos pontos, e o que tem em comum estas 4 derivadas é que vamos a ter que utilizar limites notáveis. Também os limites notáveis que vamos utilizar nestes exercícios, eu tenho no canal, sobre estes limites, são 3, tenho um curto vídeo que estabelece a ligação entre as derivadas e estes limites notáveis. Muito bem, então vamos já dar início à resolução dos exercícios. Para isso, eu preciso de abrir o quadro. Muito bem, então este é o primeiro exercício. Isto é, vamos a calcular a derivada de levantado 2x mais 1 no ponto a igual a 1, e para isso vamos utilizar a definição de derivada. Vamos então lembrar essa definição. Atenção, que a derivada pode ser definida de duas maneiras equivalentes. Também no meu canal há um vídeo sobre isto. E neste caso vamos utilizar a segunda versão da definição. E já vou explicar porquê, mas vamos então escrever a derivada no ponto 1. A derivada no ponto 1 será o limite, quando h tende para 0, de f de 1 mais h menos f de 1 a dividir por h. Por que que eu vou utilizar esta definição? Bom, como eu já tenho alguma experiência, eu sei que pelo caminho eu vou ter que utilizar o limite notável, este limite notável, bem conhecido. E reparem que no limite notável, o x tende para 0. Então, eu vou utilizar esta segunda versão da derivada. Um dos motivos é que h já tende para 0. Este parâmetro aqui já tende para 0, e isto já vai me facilitar um bocadinho as contas. Se utilizasse a outra versão, depois, mais para frente, o que ia acontecer é que ia ter que fazer uma espécie de mudança de variável no limite. Mas pronto, então assim com isso evitamos digamos, essa dificuldade prática, embora quem se sentir à vontade pode fazê-lo também. É uma questão de opção. Muito bem, então vamos então passar o cálculo. Neste exercício, vamos a ter o limite quando h tende para 0, e temos aqui é levantado a 2x, 1 mais h, mais 1, e f de 1 é ao cubo, não é? O número de Neper ao cubo, a dividir por h. Vamos então continuar. Portanto, temos que simplificar um pouco esta expressão. Aqui no expoente vamos a ter 2h, e depois 2 mais 1 é 3, portanto fica 2h mais 3 menos e ao cubo. De seguida, eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr em evidência o e ao cubo, e então vamos a ter o seguinte limite. Reparem que e ao cubo é uma constante. Sendo uma constante, pode vir aqui à frente do limite. As constantes, como sabemos, quando estão a multiplicar, tanto faz estarem afetadas na parte, digamos, interior pelo limite, ou então
podemos pôr à frente do símbolo de limite. Também a multiplicar, obviamente. Ok, então este é o limite. Reparem, por acaso eu vou baixar um bocadinho, que é para que se veja. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, está aqui. O limite é notável. Está aqui na parte superior do quadro. E é esse limite notável que vamos agora a utilizar. Repare-se que no expoente da função exponencial temos 2h. Para poder utilizar o limite notável, deveríamos ter 2h também no denominador. Este tipo de habilidades é aprendida quando se estudam os limites. E, portanto, eu vou ter que acrescentar aqui um 2, que não estava lá, não é? Para conseguir utilizar o limite notável. Obviamente, vou ter que compensar multiplicando por 2. Reparem que eu multipliquei por 2 à frente do limite. Mais uma vez, é uma constante, está a multiplicar, pode estar ali nesse sítio. Então, sendo assim, e agora sim, já que percebemos, vamos então subir um bocadinho o quadro. Então, temos o nosso limite notável. Esse limite notável é 1. E então, o resultado é 2e ao cubo. Este é o valor da derivada desta função no ponto 1. Portanto, f' de 1 igual a 2e ao cubo. Fizemos este cálculo pela definição. Como podemos observar, precisamos de duas coisas. Uma, utilizar o limite notável. Duas, para poder utilizar esse limite notável, precisamos desta pequena habilidade de termos que acrescentar uma constante que não estava lá. Ok. Então, vamos continuar. O próximo exercício número 2, em que temos a função f de x igual a 2 seno de 3x e vamos a calcular esta derivada no ponto π sobre 3. Vamos então a escrever a definição. Portanto, será no ponto π sobre 3 mais h menos f de π sobre 3 a dividir por h. Outra vez, estou a utilizar a segunda versão do limite. Já daqui a pouco vamos ver qual é o limite notável. O limite notável de seno de x sobre x, quando x tende para zero. Eu já o lembro daqui a pouco. Pronto, então, f de π sobre 3. Vamos fazer esse cálculo. Eu vou fazer aqui. Se calhar eu vou fazer aqui uma espécie de um cálculo auxiliar. Vamos, portanto, f de π sobre 3 mais h. Isto é 2 vezes o seno de 3 vezes. Que é para não ficar muito pesado a expressão. E aí, tanto mais h. Vamos fazer este cálculo auxiliar e depois o aproveitamos. Então fica 2 vezes seno de π mais 3h. Isto é uma fórmula trigonométrica. Aqui, pronto, eu preciso lembrar um bocadinho a trigonometria. O seno de π mais 3h vai ser igual a menos o seno de 3h. E, portanto, estou a utilizar uma fórmula trigonométrica. Por favor, revejam essa parte da matéria. Lembram um bocadinho a trigonometria. E sendo assim, a expressão simplificada desta derivada é menos 2 seno de 3h. Relativamente a f de π sobre 3, que também vamos a precisar de calcular, portanto, é 2 vezes o seno de 3π sobre 3. Obviamente, isto é 3 vezes o seno de π, que é igual a 0. O seno de π é 0. Então, são estes os valores que vamos a utilizar. Portanto, o 0 e esta expressão aqui. Vamos ter que substituir estas duas quantidades aqui na definição de limite, na definição da derivada, peço desculpa. E então vamos achar o limite
quando h tende para zero, f de π sobre 3 mais h, já sabemos que é menos 2 seno de 3h, e o f de π sobre 3, está ali, é zero. Portanto, este é o limite que vamos a precisar de calcular. Aquela constante, o menos 2, vou pôr aqui à frente do limite, está a multiplicar. Ok, então aqui quase que temos o limite notável. Eu vou lembrar aqui agora, então, numa caixinha, o limite notável. Limite quando x tende para zero de seno de x sobre x é igual a 1. Ok. Então, para poder utilizar o limite notável, vamos a ter que compensar. Vamos a ter que acrescentar uma constante. Que constante é essa? 3, obviamente. Vamos a ter que acrescentar este 3 aqui para conseguirmos o limite notável. Então, eu vou precisar de multiplicar por 3. Reparem que eu multipliquei por 3 ali também à frente do limite. Este tipo de truques, habilidades, é aprendido quando se estudam os limites. Portanto, fica menos 6, limite, e o valor do limite notável, que é 1. Ou seja, menos 6. A derivada em π sobre 3 é igual a menos 6. Mais uma vez, fizemos este cálculo utilizando a definição de derivada e pelo caminho foi preciso utilizar outro limite notável. Ok? Pronto, então, temos ainda mais 2 exercícios. Então, vamos continuar com a resolução da ficha. Exercício número 3. Temos uma função f de x igual a cosseno de 2x. E temos que calcular a derivada no ponto π sobre 4. Perfeito, então, a derivada em π sobre 4 é igual ao limite, quando h tende para zero, de f de π sobre 4 mais h, menos f de π sobre 4, a dividir por h. Vamos então proceder da mesma maneira. Vamos primeiro fazer aqui um cálculo auxiliar. E vamos calcular o f de π sobre 4 mais h, que é cosseno de 2 π sobre 4 mais h. Isto é cosseno de π sobre 2 mais 2h. Este cosseno, o cosseno de π sobre 2 mais 2h, também é uma fórmula trigonométrica e que é igual a menos seno, neste caso será menos 2 seno de 2h. Pronto, está isto. Não fica aqui muito bem. Vou voltar a escrever. Muito menos seno de 2h. Ok, muito bem. Já agora, vou fazer uma pequena observação. Há pouco, no outro exercício, foi preciso calcular, utilizamos uma fórmula trigonométrica, se mal não me lembro, era o seno de π mais 3h. Agora utilizamos outra fórmula trigonométrica, que é o cosseno de π sobre 2 mais 2h. Eu vou fazer aqui uma observação. Há duas fórmulas no formulário do 12º ano, que são as seguintes. Eu vou lembrar, temos o cosseno de uma soma, que neste exercício é o que devíamos utilizar, que é cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. No caso de ser menos aqui é mais. Mas por que eu estou a lembrar esta fórmula? É porque o cosseno de π sobre 2 mais 2h pode ser calculado com esta fórmula. Isto é, quem tiver dificuldade com estas formulazinhas trigonométricas, pronto, esta ferramenta que está no formulário do 12º ano, podem utilizá-la.
no outro exercício que fizemos há pouco, em que tínhamos seno de 3h mais π sobre 3, já não me lembro, pronto. Era π mais 3h. Era π mais 3h. Também se pode utilizar a respectiva fórmula do seno de uma soma, que também está no formulário. Bom, isto era um parêntese. Espero que não tenha perdido o fio à meada. Eu vou apagar então esta fórmula, para não complicar aqui muito. Vamos então continuar com o nosso cálculo auxiliar. Vamos agora calcular o f de π sobre 4. Lembramos que a função é cosseno de 2x e, portanto, vamos a ter cosseno de 2π sobre 4, isto é, cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, vamos a substituir estas duas quantidades, 0 e esta expressão, né? Vamos utilizá-la para continuar, então, com aquilo que queremos, que é o cálculo da derivada. Então, a derivada em π sobre 4 será o limite, quando h tende para 0, de menos seno de 2h a dividir por h. Ok, muito bem. Então, obviamente, bom, aqui assim na linha de menos, podemos colocá-lo aqui, à frente. E praticamente temos a mesma situação do exercício anterior. Vamos utilizar o limite notável, que eu vou voltar a lembrar. Aqui, limite, quando x tende para 0, de seno de x sobre x igual a 1. Para poder utilizar este limite notável, vamos a precisar de acrescentar a constante 2. E, obviamente, se acrescentamos essa constante no denominador, pues precisamos de multiplicar por 2. Então, sendo assim, temos menos 2 vezes o valor do limite notável, que é 1. É menos 2. Esta derivada é igual a menos 2. Ou seja, a resposta a este exercício é que a derivada em π sobre 4 é igual a menos 2. E só resta um exercício por resolver. Vamos já de seguida terminar a ficha. O próximo exercício é o 4, que é a derivada. Temos que calcular a derivada da função f de x igual a logaritmo de 5x menos 4 no ponto a igual a 1. A derivada em 1 é o limite quando x tende para 0. Bom, mas x vamos para h. H tende para 0 de f de 1 mais h menos f de 1 a dividir por h. Vamos então substituir o f de 1 mais h é 5. No lugar do x temos que escrever 1 mais h menos 4 e depois temos o logaritmo de 1. Substituindo por 1, 5 menos 4 é 1. O logaritmo de 1 é 0. E então temos o seguinte, o limite do logaritmo de, fazendo simplificações, vai ficar 5 menos 4 é 1 mais 5h a dividir por h. Neste cálculo da derivada, eu vou utilizar outro conhecido limite. Limite quando x tende para 0. Então, como eu estava a dizer, este limite saiu do formulário do 12º ano, mas muitos professores no ensino superior o dão no formulário a utilizar nas suas provas, e, portanto, eu vou utilizá-lo, mas este limite é facilmente deduzível
a partir de outros limites que estão no formulário do 12º ano. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Então, vamos utilizar este limite notável, que está aqui. Aqui acontece algo parecido ao que aconteceu nos exercícios anteriores. Vamos a precisar de uma constante. Essa constante é 5, né? 5. E, obviamente, vamos a precisar de compensar multiplicando por 5. Então, chegamos ao valor da derivada, que é 5. Ou seja, a resposta deste exercício é que a derivada em 1 é 5. Pronto, terminamos a resolução desta ficha, isto é, calculamos fizemos 4 exercícios de cálculo da derivada pela definição. Eu lembro que a definição normalmente não se usa, o que se usa são as regras, e por isso eu aconselho vivamente a todos os alunos que saibam calcular bem derivadas utilizando as regras. No meu canal eu tenho algumas fichas de cálculo derivadas pelas regras e espero que esses materiais ajudem. Portanto, muito obrigado a todos por verem o vídeo até o final. Eu sou o professor Juan Carlos e fico à vossa espera nos próximos vídeos.